Olá, eu quero desejar a você a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 2 da revista da CPAD, que iniciou-se na semana passada, o segundo trimestre, e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 2, que será ministrada, ou seria ministrada em sala de aula no dia 12 de abril. É o dia que é comemorado a Páscoa. Então, dia 12 de abril, nós já estamos aqui gravando o estudo desta lição. O título da nossa lição é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte, está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. A verdade prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, como sempre, nós não fazemos ela aqui, mas você pode ler na sua casa, na revista. Aqui nós damos só a referência, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois do versículo 9 até o versículo 14. Então essa é a leitura bíblica em classe. Os objetivos desta lição, os objetivos específicos, são refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Nós vamos ver que hoje nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. 2. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica do mundo. Ou seja, hoje, como igreja de Cristo, nós precisamos viver cristocentricamente. Ou seja, viver uma vida cristocêntrica. O que equivale a dizer que nós devemos viver uma vida pautada em Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida. E o objetivo número 3 é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, nós vamos ver qual é a função do Espírito Santo no plano de redenção. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer dar uma visão panorâmica daquilo que nós vamos estudar. A lição como sempre, na maioria das vezes, ela se divide em 3 tópicos principais, que é o ideal, Mais do que isso, talvez fique um pouco cansativo para uma aula aí em sala de aula 45 minutos, Talvez em vídeo aqui um pouquinho menos. O primeiro ponto principal é a nova posição em Cristo. Então aqui nós vamos ver a doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição. O tópico principal de número 2, nós vamos estar vendo uma vida cristocêntrica no mundo. Os subtópicos deste tópico principal são a revelação do mistério, a plenitude dos tempos, o louvor da sua glória. E o ponto principal de número 3, nós vamos ver o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Os subtópicos deste ponto principal são o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Então, nós vamos ver tudo isso nesta aula, que é a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então vamos lá. O primeiro ponto, que é a nova posição em Cristo,
o primeiro subponto, nós vemos a doxologia. Tá? A doxologia, a palavra doxologia, só uma definição aqui do conceito, vem da palavra doxa, que significa glória, e logia, que é palavra. Então é a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Nós temos um exemplo dessas expressões: Deus seja louvado, ou aleluia, louvai ao Senhor. Então, isso é a doxologia, é um louvor, É um louvor que Paulo vai citar aqui, Aí o autor diz o seguinte, que aqui diz assim, que ao expor os versículos de abertura da epístola, que é o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então vai do versículo 3, a doxologia, até o versículo 14. Então Paulo faz uma introdução, apresenta, o capítulo 1 ele se apresenta, no capítulo 2 ele saúda, a igreja, graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3 ele inicia a doxologia. Inicia a doxologia. A doxologia, ela no texto grego, versículo 3 até o 14, é uma sentença só, é como se fosse uma só frase, mostrando que é um louvor que Paulo vai ministrar ali, dá-nos uma impressão que quando Paulo estava escrevendo a epístola, recebendo a revelação da epístola, dá-nos uma impressão que ele foi cheio do Espírito Santo, inspirado ali pelo mistério da revelação que ele estava recebendo, e ali ele foi inspirado a escrever um louvor. E uma coisa interessante é que o Paulo começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor. Bendito aqui significa digno de louvor. E nós sabemos que o único digno de louvor é o Senhor Deus. É o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Muitos por aí estão requerendo louvor, o louvor para si, adoração para si. Porém, nós sabemos que o único que merece o louvor é Jesus Cristo. E o que eu acho interessante também é que nesse texto, nessa doxologia, o apóstolo, versículo 3 até o 14 do capítulo 1, Paulo, ele vai sintetizar todos, ou pelo menos a maioria, dos assuntos que ele desenvolve na sua epístola aos Efésios. Nós vimos um pouco alguns desses assuntos, lá na lição de número 1, no tópico 3, o subtópico 2, que é a mensagem. Ali nós vemos os assuntos que Paulo vai, ou pelo menos a maioria deles, que Paulo vai desenvolver na sua epístola. Então essa é a doxologia. É um hino teológico de gratidão. Então a doxologia aí é um hino teológico de gratidão. Agora, o subtópico 2, nós temos a seguinte expressão: as bênçãos espirituais. O que são essas bênçãos espirituais? A primeira coisa que nós devemos entender é que, como o próprio título, a expressão diz, são bênçãos espirituais, não são materiais. Então não tem nada a ver com coisa material da terra. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do 3 ao 14, que é a doxologia, que é o louvor. Que eu disse que no texto grego é uma só sentença, tá bom? É como se fosse uma só frase, sem divisão de parágrafo, vamos dizer assim, É uma só frase.
Então Paulo, ele começa a falar e a revelar quais são essas bênçãos, né? Então ele começa: Deus nos elegeu para sermos santos, é uma bênção. Nos predestinou para sermos filhos, é outra bênção. Nos fez agradáveis para si, outra bênção. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E ainda garantiu a validade da sua promessa. Então, tais bênçãos provêm de Deus. Foi Deus quem planejou o plano da redenção, o Filho realizou e o Espírito Santo garante. Ele é o penhor. Nós vamos ver aqui, né? Ainda que ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Então aqui nós temos as bênçãos espirituais das quais Paulo fala, está revelado aqui, né? Então, são essas que eu acabei de dizer para você. Essas são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora, o subtópico de número 3, nós temos a nova condição. Nós temos aqui uma nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, essas bênçãos espirituais, o texto, ele diz, né, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tá? Então, essas bênçãos vêm por estarmos agora em Cristo. Esta é uma nova posição, né? Estar em Cristo é uma nova posição. Agora nós não estamos mais no reino das trevas, estamos em Cristo. O pastor Douglas Batista, no seu livro de apoio, ele aprofunda um pouquinho mais essa questão dessa nova condição, e ele diz o seguinte, ó: a expressão em Cristo, ou seu equivalente, nele, no Senhor, em quem, né? Em Cristo, nele, no Senhor, em quem, ocorre 10 vezes na longa sentença já citada. Então, na doxologia. Então, do versículo 1 até o 13, estas expressões, nele, no Senhor, em quem, aparecem por cerca de 10 vezes. No versículo 1, no versículo 3, no versículo 4, no 5, no 6, no 7, no 9, no 10 e no 12. Tá bom? Se você quiser anotar aí. Então, e também no 13. Então, isso significa que é exclusivamente em conexão com Cristo que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, é em Cristo, nele, em quem, né? Só nesse trecho do capítulo 1, do versículo 1 até o 13, essas expressões aparecem por cerca de 10 vezes. E nas epístolas de Paulo, nas 3 epístolas de Paulo, Paulo usa a expressão em Cristo por cerca de 164 vezes. Tá? Então, nas 3 epístolas de Paulo, ele usa esta expressão por cerca de 164 vezes, mostrando que é em Cristo, é nesta nova condição que nós temos, que nós podemos receber as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É só nele. Bom, é só nele. Então esse foi o ponto principal de número 1, ok? Ponto principal de número 1. Agora vamos passar para o ponto principal número 2, que é uma vida cristocêntrica no mundo. É o título do ponto, né? O primeiro subtópico, subitem aí, diz a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que você encontra lá no versículo 9 do capítulo 1, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito
beneplácito que propusera em si mesmo. Então, o mistério, né? Esta frase, né? Ela sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Nós podemos fazer uma ligação lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 26, Colossenses 1 e 26, Paulo também vai dizer o seguinte, Colossenses 1 e 26, que Paulo diz, né? O mistério que esteve oculto desde de todos os séculos e em todas as gerações, agora foi manifesto aos santos. Então, esse mistério, né? Esse mistério, esta expressão descobrindo-nos o mistério, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos, oculta em Deus. Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejou no passado, né? Numa eternidade remota. Então, o plano de Deus de salvação, o plano da predestinação, da eleição, o plano da redenção, o plano da glorificação, tudo que envolve o plano de Deus para a redenção da humanidade, agora está sendo revelado. Aquilo que estava oculto, né, agora está sendo revelado. Então, é a revelação do mistério. É o mistério que estava oculto desde todos os séculos. Agora, ele está revelado. Aqui nós voltamos a dizer que a carta aos Efésios é uma carta profundíssima. Tá? Porque é uma carta que vai a fundo no plano espiritual de Deus, no plano eterno da redenção, revelando os decretos que Deus deixou, né? Revelando o plano que Deus planejou para a humanidade. Como nós costumamos dizer que cremos na morte e no poder do sangue de Cristo, nós não entendemos que Deus foi pego de surpresa quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram. Não. Deus já na eternidade, ainda no capítulo 1 ainda, aos Efésios, nós vemos essa verdade, né? No versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, Deus não foi pego de surpresa, né? Agora e agora, o que eu vou fazer? Eu criei o homem, agora ele pecou, Não, Deus já tinha um plano, né? E não é plano B não, tá bom? É um plano de redenção. É um plano de redenção. Subtópico de número 2, nós vemos aí a plenitude dos tempos. Então nós vemos que esse mistério, no versículo 10 do capítulo 1, nós temos aí que de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Aqui Paulo, ele revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, como nós lemos no versículo 10, né? Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Então, eu já disse isso, né? Eu já disse isso, não sei se foi na aula de número 1 ou no comentário que nós estamos fazendo na carta aos Efésios, fazendo um lembrete aqui que nós estamos fazendo um estudo também minucioso da carta aos Efésios. Nós já temos 3 vídeos lá na playlist Estudo da Carta aos Efésios. Pode ir lá, acessar lá, né? Nós já falamos ali que quando o plano de Deus se concretizar por completo, então todas as coisas convergirão, congregarão em Cristo, tanto as que estão no céu como as da terra. Isso significa que na plenitude dos tempos, no tempo que Deus decretou, determinou, né? E isso vai se cumprir e
todo o universo estará completamente sob a autoridade de Cristo. Então é isso que o texto está dizendo aí, né? Que todo o universo, os céus e a terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Aí eu volto a dizer, e você me pergunta, mas Deus não tem o controle de tudo? Tem. Deus sempre teve o controle de tudo. Mas o seu controle hoje, ele é regulado, não sei se essa é a palavra certa, regulado pelo seu plano eterno de redenção. Então há um plano a se desenvolver. E quando este plano vai se desenvolvendo, enquanto esse plano vai se desenvolvendo, e quando ele chegar na plenitude dos tempos, que realmente todas as coisas estiverem congregadas a Cristo, então Cristo vai assumir realmente todo o controle sobre todas as coisas. Ele sempre teve, porém agora ele está no plano, no processo, né, para congregar em si todas as coisas. Né? Então nós temos aí esse tópico de número 2, a plenitude dos tempos. Né? Uma ressalva que nós devemos fazer aqui é a seguinte, ó, existe uma doutrina chamada universalismo. O universalismo, ele prega o seguinte, no final de todas as coisas, todo mundo vai ser salvo. Tá? Independente do que ele fez aqui, do que ele deixa de fazer, ele vai ser salvo. Por quê? Porque Cristo vai congregar a si todas as coisas. Esse texto não está dando base para o universalismo. Tá? Tanto que nós temos textos mostrando que nem todos vão ser salvos. Isso aí a Bíblia tem textos, né, tem uma quantidade boa mostrando que nem todos vão ser salvos. Então, esse texto não dá a ideia de universalismo, tá bom? Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Então é isso que o texto quer dizer. Na plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então aí sim tudo vai estar como Deus planejou. Ok? É isso que o texto diz. O subtópico de número 3, né, é louvor da sua glória. Então aqui diz o seguinte, o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Então Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, que ele é judeu, né, era judeu, para o pronome vós, que indica os gentios. Né? Então Paulo escreveu a carta aos Efésios aos gentios ali, né? Então agora ele está dizendo que essas bênçãos espirituais são destinadas em Cristo Jesus. Entendeu? Em Cristo Jesus. Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então, quem está em Cristo, seja judeu, seja gentil, seja qual for a nacionalidade, ele tem esse direito de receber essas bênçãos espirituais. Então esse foi o ponto principal de número 2. Aqui nós vimos uma vida cristocêntrica no mundo. E agora vamos partindo para o final da nossa aula, né? Que é o ponto principal de número 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O que nós devemos entender aqui no subtópico 1, o selo do Espírito Santo. Né? O que era o selo? O selo era algo que indicava a posse, a propriedade. Né? Então, quando alguém selava algum documento, alguma coisa, aquilo dizia que ele estava... aquilo era de propriedade do dono do selo. Então, diz aí o texto da nossa revista, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo,
recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então aqui nós temos o seguinte, que o selo, ele tem um significado desse texto, né? O selo do Espírito Santo, ele tem um significado de propriedade, né? É como se fosse a primeira parcela de um pagamento, vamos dizer assim, né? É o calção que nós falamos hoje, né? O calção é aquilo que você paga, uma parte do pagamento, que garante a compra daquele algo, daquela coisa, né? No nosso caso aqui, né? O que o selo do Espírito Santo diz, né? Que agora nós somos propriedade de Cristo, certo? Então, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Então, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Aqui eu quero fazer um comentário. A gente ouve muito, né, quando a gente indaga uma pessoa, né, um crente, dizendo assim: você tem certeza da sua salvação? Talvez vamos dizer assim, por boa fé e por temor, a pessoa diz assim: só Deus sabe, né? Eu estou lutando aí, né, para ser salvo, tentando ser fiel a Deus, mas só Deus sabe. Amém. Porém, nós podemos ter a certeza da salvação por causa do penhor que nós temos. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15, deixa eu só dar uma conferida aqui, capítulo 8, versículo 15, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como nós temos o selo do Espírito Santo, o penhor, a garantia, e ele testifica com o nosso espírito, isso prova que nós somos salvos. Como que uma pessoa vai receber o testemunho do Espírito Santo no espírito dele, sendo que ele não tem o Espírito Santo, sendo que ele não é salvo? Então nós podemos ter a certeza que em Cristo nós somos salvos. Precisamos perseverar até a morte ou até o arrebatamento? Sim, logicamente. Porém, nós podemos ter a certeza pelo testemunho do Espírito Santo que nós somos salvos. E o subtópico 2, como eu já disse, o penhor da nossa herança, o texto grego aí é arrabon, que quer dizer depósito. É o penhor, a garantia, a primeira parcela, né? Pode ser traduzido como a primeira parcela. Isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. É o que eu acabei de dizer. Aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Em Cristo, enquanto você estiver em Cristo, você tem a certeza da salvação. Então, esta foi a lição de número 2. Né? Espero que você tenha sido edificado, né? E que Deus possa elevar, né, a tua vida espiritual, te promover a um enlevo espiritual, para que você possa se aprofundar ainda mais na carta aos Efésios. Antes de terminar o vídeo, eu quero pedir algo para você. Você já é inscrito em nosso canal? Não? Então faça a sua inscrição. Nos ajude aí, né? Faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações para você ser notificado. Esse canal, talvez foi a primeira vez que você apareceu por aqui,
é um canal de análise bíblica, né? Nós fazemos análises bíblicas minuciosas e também nós comentamos a revista da Escola Dominical dos Adultos da CPAD. Então nós temos pelo menos esses dois objetivos, né? Então faça a sua inscrição, me ajude aí, né? E você que também, se puder deixar o seu like para nos ajudar aí, isso nos ajuda bastante também. Espero que Deus te abençoe, você e sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus, e até a próxima.